Hi Class, Teacher Vitor aqui. E agora a gente veio para a segunda aula dessa quinzena, ok? Então, Water's Life 2. Procurar palavras em um dicionário é bem simples. As palavras aparecem em ordem alfabética, então basta encontrar a seção referente à letra inicial da palavra desejada e procurar pela palavra dentro dela. Dentro da palavra selecionada, temos várias informações referentes a ela. Algumas palavras possuem derivadas ou podem ter mais de um significado. Nesses casos, podemos ter várias definições da mesma palavra, separadas por números, ou várias entradas da mesma palavra, diferenciados por numeração acima deles. Frases em uso dela, pronúncia e etc. Observe o texto a seguir e procure no dicionário as palavras que você não conhece. Texto da página 9 da LDI, tá? Esse aqui. 9 years old science fair project saves 6,000 of gallons of water. 2 years ago, when Mason Pierce was only 7, the grade schooler discovered an all too common point of waste that had been overlooked by grown-ups there for ages. One day, he was at the local baseball field, and afterward he visited the park restroom to wash up, but the water from the faucet was so strong that it was almost too painful for his little hands to bear. That's when he stumbled upon a simple discovery. If the tap was turned down halfway, it was actually just as effective. The youngster began to suspect something most adults had never thought of, that reducing water pressure could save a lot of water. Certo? Aí aqui tem algumas traduções, ó. Grade schooler, aluno de ensino médio. Aí vocês podem até usar isso aqui para procurar no dicionário as palavras que você não conhece. Mason and his mother convinced the manager to test his idea, and after brief trial, the park was saving 20% on their water bill. Certo? Então aqui as linhas abaixo você pode usar para escrever e utiliza também para escrever a tradução da palavra que você não conheceu, tá? Aproveitando que a gente viu lá a questão do dicionário. Simple Past and Past Continuous. Vamos seguir paralelamente com o livro na divisão Language and Use, na página 11. Então abra agora seu LDI na página 11 e responde as questões no LDI, ok? Se quiser responder por aqui também, não tem problema, mas o principal agora é o LDI. Então, lendo o trecho retirado da página 9, observando gramaticamente, conseguimos identificar, fica melhor, algumas informações. Observando o tempo verbal da frase 2 years ago, ele se refere a passado, presente ou futuro. Marca aí pra gente. E observando as palavras em negrito com as ideias abaixo, identifique a qual se refere cada uma das ideias. Então você vai completar esse espaço em branco com as palavras que estão em negrito no texto ali, tá? Agora vamos revisar duas diferentes formas do passado, como os exemplos abaixo. Complete a tabela. Quase espirrei aqui. Complete a tabela do livro com as palavras em negrito. Então, as palavras que nessa tabela aqui que a gente está vendo aqui, ó, tem as palavras em negrito, não tem isso aqui, ó.
ED, be, ing, elas não estão no livro de vocês. Elas servem para a gente construir isso tudo junto, né? Se a gente tiver em uma sala de aula, a gente consegue fazer tudo junto. Mas como aqui eu não tenho como fazer isso ao vivo, eu vou trazer para vocês já a resposta, tá? Então, essas palavras em negrito. Então, ali, no simple past, no passado simples, o afirmativo, subject plus verb in the past form, regular, AD, to the base form. Mason showed others his project. Então ali a gente vai adicionar o ed quando for o verbo irregular, né? Então ali, ó, ali em cima diz a fórmula, como é que é a frase. Então, o sujeito mais o verbo na forma do passado com o complemento, certo? Então aqui no regular a gente adiciona ed no final do verbo irregular. Então, Mason, ele pegou o verbo shall, mostrar, showed others his project. Então, ele mostrou para os outros o seu projeto, tá? E se for irregular, se o verbo for irregular, ele não tem uma regra. Então, ele, ó, we went to baseball field to save water, certo? No past continuous, certo? No past continuous agora, ainda o afirmativo. Subject plus verb be in the past form, ou was ou were, depende da pessoa quem fala, plus verb with ing, desculpa. Então, ele é o sujeito mais o verbo be no passado. Aí, dependendo de quem é a pessoa que a gente está falando, a gente vai usar was ou were, ok? Mais o verbo com ing no final. Então, Mason was, porque a gente está falando de Mason, Mason é ele, was washing his hand. Então, ele estava lavando as mãos. Percebe como é um passado contínuo? Ele continua fazendo aquilo? Ele estava lavando. Ele não estava lavou. Ele estava lavando, entende? Negativo, o sujeito, subject, plus didn't, porque é o did negativo, né? Did not, plus verb in the base form. Então, é o sujeito mais o did not, didn't, mais o verbo na sua forma base. Então, ali, o exemplo. The park manager didn't refuse to try Mason's idea. Certo? Subject, agora no past continuous. Subject plus was ou were, que é o verbo be no modo passado, plus not, plus verb with ing, ok? Então, he wasn't feeling, percebe ali o ing? Was, porque fala ele, ó, Mason é ele, usa was. He é ele, usa was. Como é negativo, wasn't. Was not. Se fossem eles, por exemplo, seria weren't, ok? Feeling, então ing no final, good about wasting water, ok? Interrogativo no simple past, did plus subject plus verb in the base form. Então ali o did mais o sujeito mais o verbo na forma base. Eis a pergunta: Did the park save water too? Então ali tá o verbo na forma base, tem o sujeito e did. Aí as respostas para essa pergunta são answer, o A ali é de answer, resposta, é sim, né? Yes, it did, tem que ter o did na resposta, ou no, it didn't, ok? Agora ali do past continuous, be plus, é o be na forma do passado, tá, gente? Em todas essas. Be plus subject plus verb with ing,
verbo com ing no final, novamente. Então ele fica was Mason helping. Então was, porque fala de Mason, Mason é ele, certo? Então a gente inverte agora a posição nas duas, quando é interrogativo. Vai primeiro was Mason helping the environment? E as respostas yes, he was ou no, he wasn't. Atividades. Tanto para quem faz plataforma quanto impresso, deve responder todas as questões e encaminhar apenas as questões transcritas neste documento. Foi o que eu falei para vocês, lembram? Na última atividade. Então ali, A1 é a questão 1 da página 12, escolher a opção correta que complete as frases. Questão 2 é a questão 2 da página 12, considerando tudo que vimos na tabela Language and Use, complete com a maneira mais adequada, apenas as palavras falantes, ok? Apenas o que faltou, aliás, faltantes, não falantes. Apenas a palavra que faltou lá na resposta do livro. Questão 3 é ali aquela partezinha do have fun, da página 14. Desvende em inglês cada frase que está no enigma. A 4 é a questão da página 15. Circule a opção que condiz corretamente com a frase. A 5 é a questão 2 da página 15. Decida quando utilizar o simple past ou o past continuous nas sentenças presentes no livro. 6 é a questão 3 da página 15. Encontre 10 palavras conectadas à água presentes em volta do globo. Então a gente tem aquele desenho do globo lá e tem 10 palavras em volta do globo, ok? Então por essa quinzena temos essas atividades. Thank you and bye bye.